Seja muito bem-vindo ao canal Psique. Hoje nós vamos falar sobre depressão, especificamente sobre as consequências e os impactos na vida dos familiares e dos cuidadores de pessoas com esse transtorno. Depressão é um transtorno que afeta toda a dinâmica familiar. E nesse vídeo nós vamos falar, dentre tantos efeitos, tantas consequências e tantos impactos, nós vamos focalizar em três situações ou três sentimentos que uma pessoa que cuida, seja familiar ou amigo, que assiste uma pessoa deprimida de perto, ele sente, tá ok? O primeiro é a frustração, depois nós vamos falar sobre a culpa e por último sobre a raiva. Por que frustração? Porque quando se ama, quando você está próximo de alguém, você quer ver ela evoluindo e progredindo, e isso num processo onde há um quadro depressivo, tudo isso se torna muito moroso, tudo isso se torna muito lento. É muito natural que o familiar que cuida, que o amigo que cuida dessa pessoa, ele se sente frustrado. A culpa, ela surge porque diante de todo aquele contexto, alguns questionamentos no contexto, no seio da família e também em relação aos amigos mais próximos, mais chegados, é o pensamento de que, será que eu também não contribuí para que essa pessoa que se encontra com depressão chegasse a essa condição? Será que eu falei alguma coisa ou fiz alguma coisa que contribuiu diretamente para que essa pessoa ela chegasse a esse transtorno? Na verdade, são muitos questionamentos e posso afirmar com muita clareza que 99%, se não 100% desses questionamentos não são verdades, são sentimentos oriundos de pensamentos totalmente falsos. Nós chamamos isso de contingência totalmente disfuncional. Por quê? Porque não é real. A depressão, ela é a consequência de vários fatores, seja biológico, e aí nós temos questões sociais, enfim, são questões psicológicas, emocionais, e não é justo a pessoa que está cuidando, querendo o melhor para o seu familiar, para o seu amigo, que ela se sinta parte daquilo no sentido de ter ocasionado aquela situação. Entretanto, é um sentimento que surge, é importante falarmos sobre ele. O outro e por último, nós vamos falar da questão da raiva. Por que raiva? Porque a família, quando ela se constitui, ela tem planos, metas, objetivos, e isso, diante de uma pessoa ou mais na condição de depressiva, isso se torna muito impactante ao ponto desses sonhos e metas eles serem repensados ou muitas vezes eles serem abandonados. Com isso vem sim o sentimento de raiva, né? Não podemos dizer que isso não é real. Muitas famílias, muitos familiares, muitas vezes sofrem de forma silenciosa por olhar e ver sonhos, e ver planos, e ver metas, eles se dissolverem diante daquela situação. Então é muito comum que a raiva surge diante dessa situação. Um outro aspecto é quando a pessoa na condição de depressão, ela acusa as pessoas que estão ao seu redor. Não é porque ela está doente que ela também não causa alguns efeitos nesse contexto familiar. E isso muitas vezes é exatamente por conta da situação difícil que ela está passando. Então ela olha para todo aquele cenário, né, e muitas vezes desloca algumas questões, muitas vezes de apreciação, mas também muitas vezes de questionamento. Isso impacta, isso transfere, isso gera em contrapartida o sentimento de raiva por parte do outro que cuida, obviamente, porque é um ser humano e está ali se colocando à disposição para ajudar, e se vendo numa situação acusatória, pode sim sentir raiva também por esta questão. Raiva muitas vezes por perceber que as pessoas ao redor não entendem aquela situação, ou talvez por não entender também, mesmo quanto familiar, né, todo esse contexto. A depressão ela é muito complexa, ela necessita de acompanhamento. E para que essa família ela se coloque numa condição saudável, para que ela continue favorecendo o tratamento desse ente querido e também se coloque e se sinta bem, ela precisa ter pessoas ao lado, né? Essa família que cuida, esse cuidador. E aí a gente pode pensar no termo
que aí vem cada vez mais tomando uma amplitude significativa, que é cuidando de quem cuida. Então é importante um ciclo de amizade, é importante também ir a profissionais como psicólogos, enfim, nós temos aí hoje redes municipais que podem atender, serviços municipais que atendem famílias que podem aí solicitar atendimento, solicitar ajuda, e é importante que essa família entenda que ela está diante de uma situação muito complexa, que ela precisa também de ajuda para que essa dinâmica familiar não se torne uma dinâmica enferma. Uma vez que se torna uma dinâmica enferma, nós temos uma situação basicamente crônica e difícil de ser recuperada, ok? Então, espero de alguma forma ter contribuído com alguns esclarecimentos. Se você tem alguma dúvida, se você quer contar alguma experiência, fica muito à vontade. Você pode, de repente, mandar um recado no meu particular. Vou deixar aqui também algumas redes sociais para você me acessar diretamente. Fica muito à vontade em colocar alguma experiência, compartilhar a sua experiência aqui. O objetivo desse canal é a gente dialogar sobre assuntos como esse, que muitas vezes são assuntos que eles ficam guardados no seio da família, difícil de ser colocado. Mas se você conhece alguém que passa por essa situação, compartilhe esse vídeo. Acho que é importante as pessoas que cuidam de pessoas nessa condição, elas entenderem que elas também precisam de auxílio, também precisam de mais amigos, muitas vezes de profissionais que possam acompanhá-los, e que é compreensível alguns sentimentos, algumas emoções, por conta de todo o calor do ambiente, de toda a dinâmica, muitas vezes disfuncional. E é isso, gostaria então de desejar para vocês uma excelente semana, tá ok? Se você tem alguma sugestão também de alguns temas, fique à vontade para nos sugerir, estamos abertos, ok? Tenha uma boa semana mais uma vez, fique na paz.